Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar de como é que esse governo tem posto barreiras e tem perseguido as ONGs aqui no Brasil. E tem uma pesquisa que a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, fez para identificar essa questão, esse processo, que é o sufocamento e criminalização das OSCs. Para tratar desse tema, nós trouxemos duas pessoas da ABONG, que eu vou apresentar agora para vocês. A Helena Duarte Marques. A Helena é advogada da ABONG, é historiadora e doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado, Helena, por estar aqui com a gente. Quero apresentar também o Henrique Frota, que volta ao programa, ele já esteve aqui conosco, que também é advogado, ele é membro da diretoria executiva da ABONG e diretor executivo do Instituto Polis. Henrique, bem-vindo de volta. Para tratar desse tema, que é o sufocamento e a criminalização das OSCs, nós vamos tratar, de fato, do tema que envolve as ONGs. E eu queria perguntar para a Helena, como foi feita essa pesquisa? Que pesquisa é essa? O que vocês abordaram, hein? Oi, Silvio. Primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. A pesquisa, na ABONG, a gente produziu, a pesquisa tem como produto um relatório que trata sobre a criminalização burocrática das organizações da sociedade civil, né? Então, para falar um pouco, acho que da onde surgiu, né? A gente identificando que o governo Bolsonaro é um governo autoritário, né? Que representa uma ameaça às populações historicamente menos representadas, como é o caso de mulheres, de negros e negras, da população LGBTQI+, e também faz um cenário muito hostil à atuação das organizações da sociedade civil. Então, nessa pesquisa, a gente focou em algo que a gente já vinha identificando, porque a ABONG tem um atendimento jurídico, tem as suas associadas, outras organizações, e que já vinha percebendo como esse ambiente hostil dificultava a atuação das organizações da sociedade civil em diversos âmbitos. Então, desde a sua atuação, a questão de financiamento, a questão da própria democracia. E a gente sabe, né, a importância que as organizações têm para a democracia brasileira mesmo, para a participação popular e para a defesa também da população, que eu disse também que o Bolsonaro também representa uma ameaça. Então, a gente, ao identificar algo que a gente identificava nos atendimentos, ao conversar com as organizações, resolvemos produzir um relatório e uma pesquisa que foi feita de uma combinação de forma qualitativa e quantitativa. Então, a gente buscou ouvir organizações em entrevistas, em grupos focais, e também fizemos uma pesquisa quantitativa a partir das associadas da ABONG, que responderam o questionário e responderam como vem sofrendo, o que tem acontecido, o que elas têm sofrido principalmente a gente quis focar, né, nesses 3 últimos anos, focando no governo Bolsonaro. E um pouco do que a gente viu são diversos âmbitos de que isso acontece. Então, desde a MP 870, que o Bolsonaro quis fazer para supervisionar, para monitorar as organizações, a gente vê paralisação dos fundos, principalmente isso afetando as organizações que trabalham com a temática ambiental. Então, a questão de calúnia e difamação. Então, a gente conseguiu identificar diversos âmbitos que essa criminalização burocrática acontece, que são medidas administrativas, judiciais, que prejudicam a atuação das organizações da sociedade civil. Beleza. Henrique, dá uns exemplos do que é essa coisa de sufocar, criminalizar a ONG.
pela burocracia? Que negócio é esse? Silvio, os casos mais extremos de criminalização são esses em que há cerceamento da própria liberdade dos ativistas, né? Nós vimos o caso mais emblemático dos últimos tempos, inclusive na seara ambiental, que é um âmbito muito atacado nesse governo, foi a prisão dos brigadistas em Alter do Chão. Ficou bastante conhecido esse caso, não tinha respaldo nenhum, mas eles foram presos ali por falsas acusações. Essa é uma situação extrema de criminalização. Mas o dia a dia das ONGs ou das organizações da sociedade civil é um dia a dia em que nós temos que lidar com uma quantidade muito grande de barreiras burocráticas e institucionais que vão dificultando a nossa ação, né? Então, exemplos concretos, né, como o que você pede, por exemplo, nós, muitas vezes, nessa pesquisa, inclusive, isso apareceu, as organizações são cobradas por prestações de contas de projetos que já se encerraram há 10, 15, 20 anos. Houve casos na pesquisa de organizações que receberam notificações de órgão público, que eventualmente apoiou no passado um projeto da entidade, que já havia prestado contas antes e o órgão público cobrou novamente, né, justificativas de coisas de 10 anos ou de 15 anos atrás. Então, mesmo quando a gente recebe dinheiro público, óbvio, né, existe todo um sistema de controle e de transparência instituído já no Brasil. Nós fazemos relatórios, é verificado pelo Tribunal de Contas, o órgão público específico também faz a verificação, e pelos decretos e pela legislação em vigor, as organizações elas precisam ficar com a guarda dessa documentação probatória, dependendo da circunstância, né, despesas tributárias, trabalhistas, previdenciárias, entre 5 e 10 anos. Então, qualquer pedido acima de 10 anos é um pedido extemporâneo, é um pedido abusivo, né? E por que isso é entendido como uma tentativa de sufocamento, uma tentativa de perseguição? Porque, na medida em que o órgão público não encerra e não dá por finalizada a prestação de contas daquela entidade, a entidade pode ir para o cadastro, pode ser negativada, ficar impedida de receber recursos públicos no futuro, ter dificuldade de emitir certidões negativas, por exemplo. Então, é uma maneira de ir criando uma ambiência que dificulta, né, a captação de recursos e, evidentemente, a realização de projetos das organizações. E aí, nesse campo, como eu dei um exemplo de órgão público, recurso público, é importante também registrar, Silvio, que existe um mito no Brasil de que as ONGs elas são dependentes do recurso público, né? De que nós usamos os recursos do Estado brasileiro, não prestamos contas, não somos transparentes. E, na verdade, como eu disse, existe uma ampla normativa, procedimentos muito rigorosos de prestação de contas, que passam por diversas instâncias e diversos órgãos, seja da União, seja do Estado ou dos municípios, a depender, né, da origem do recurso público. Mas também é importante dizer que, pelo mapa das organizações civis no Brasil, que é mantido pelo IPEA, a média de acesso a recursos públicos no Brasil não é superior a 30%. O que eu quero dizer com isso? Menos de 30% das ONGs do Brasil vivem precisando acessar algum nível de recurso público. E mesmo assim, não sobrevivem simplesmente do recurso público. Elas têm projetos apoiados por várias fontes, por cooperação internacional, por fundações privadas, por doações individuais, por recursos públicos. Então, só 30% no máximo acessa. Na base associada da ABONG, que é digamos, um círculo que não representa todas as organizações da sociedade civil do Brasil, na nossa base associada, a média é de 20% apenas das associadas que acessam recurso público. Então, é um mito dizer que as ONGs dependem, que usufruem livremente, sem responsabilidade do dinheiro público. Primeiro, porque nós prestamos muita conta, e segundo, porque é a minoria que acessa recurso público. A maioria das organizações no Brasil, Silvio, vive do trabalho voluntário da sua equipe, vive de doação. Na pandemia nós vimos isso, doação de alimento, doação de recursos. É mais a solidariedade, né, da população brasileira e dos ativistas que fazem as organizações que faz o nosso trabalho acontecer. Não é o dinheiro público. Helena, vocês falaram em outros níveis de Estado. Você tinha falado do governo Bolsonaro. Essa perseguição, ela também é visível a nível estadual e municipal?
Sim, Silvia, assim, ó, a gente percebe, né, que algumas dos aspectos, né, que a gente trabalha, ali acontece tanto no governo federal, como estadual, como municipal. Por exemplo, desde 2014, a gente tem um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é uma legislação, que é um marco mesmo, porque estabelece novos paradigmas para as parcerias entre os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil. Apesar mesmo com a lei, o que a gente vê é que muitas parcerias, tanto a nível federal, mas também a nível estadual ou municipal, não se respeita a lei, então não se respeita os parâmetros, esses novos parâmetros que a lei coloca para as parcerias. Então, para a prestação de contas, que deve ser focada a partir do Miros, que ela foca muito mais se cumpriu o que era previsto de atividades, dos resultados, do que exatamente nas notas, na prestação de contas. Isso a gente ainda tem muita... a gente observa que a nível estadual e municipal isso também acontece, um desrespeito à lei federal. Mas a gente também identifica na pesquisa que algumas coisas há um sobrepeso do governo federal, por exemplo, em relação à calúnia e difamação. Uma das perguntas que a gente fez na nossa pesquisa quantitativa a pergunta se as organizações sofreram algum tipo de calúnia ou difamação. Nessa a gente encontrou 18 organizações responderam que sim, sendo que dessas 70% são essa calúnia, essa difamação veio de um órgão público e metade dessas do governo federal. Então, se a gente pega a calúnia e difamação, o governo federal hoje, essas que vêm a partir de órgãos públicos, metade é do governo federal, e a nível estadual e municipal é menor. Então, há algumas questões que a gente identifica, porque a gente também entende, né, que não é só a nível federal, mas que também se respalda no judiciário, que se também respalda nos governos locais, mas também a gente tem uma acentuação do governo federal, inclusive, por exemplo, em questão da paralisação dos fundos. Então, tem essa diferença, assim. Outra questão também em relação que a gente vê a tributação, né, que não existe no Brasil uma tributação específica para as organizações da sociedade civil. Então, às vezes, a âmbito estadual, por exemplo, existe um grande questionamento sobre o ITCMD, que apesar de o STF já ter reconhecido que esse imposto não cabe às organizações da sociedade civil, porque não existe uma lei complementar que regulamente esse imposto, os estados ainda cobram das organizações. Por exemplo, aqui em São Paulo, várias organizações têm dificuldade de receber doações sem que incida esse imposto, apesar de, como eu disse, já ter uma decisão, inclusive, do STF. Então, a gente vê que não é só a nível federal, mas, como eu disse, em alguns aspectos se acentua essa criminalização a partir do governo federal, mas não dá para a gente dizer, olha, é só no governo federal. Não, acho que isso a gente vê, e é o cotidiano das organizações, e as organizações que sofrem disso acabam, infelizmente, sendo de todos os âmbitos. Antes da gente mudar, eu queria também conhecer o que vocês levantaram na pesquisa, mas vocês entendem que isso é uma perseguição política ou não? Hein? Essa é uma das grandes dificuldades de enquadramento, sabe, Silvia? Porque muitas dessas práticas, elas são práticas corriqueiras da burocracia estatal, vistas como práticas assépticas, imparciais, neutras, né? O que nós temos notado nessa última quadra, né, nesse último período, especialmente em que há uma ascensão conservadora, é que uma parcela dessa burocracia estatal, que inclusive é formada por servidores de carreira, concursados, aparentemente, né, sem as paixões políticas, mas isso não é bem verdade, né? Muitas dos decretos, das portarias, elas são modificadas conforme o governo estabelecido no momento. Então, é uma dificuldade de enquadrar isso como uma perseguição política propriamente dita, e essa é uma contribuição que a BONG, inclusive, quer dar com esse relatório, que foi, né, apoiado pela plataforma do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é uma reflexão sobre qual é o sentido dessas práticas, né? Até que ponto se vai
a necessidade da transparência, da boa prática financeira, da boa prestação de contas, e até que ponto nós ultrapassamos o sentido normal, ordinário, exigido, né, para a transparência dos recursos e a atuação das organizações da sociedade civil. E há casos extremos, há casos completamente extremos em que a perseguição política fica muito evidente. Outros em que é difícil fazer esse enquadramento, né, tem uma certa ali diluição da prática como se fosse uma prática simplesmente técnica, né, como se fosse uma prática simplesmente imparcial. Eu me lembro, conversando com você um tempo atrás, de que houve um fiscal da prefeitura que foi ao Instituto Polis, né, e cobrou impostos que não eram devidos ao ONG. Era isso mesmo? Era exatamente isso, né? Existe uma guerra fiscal, né? Porque o nosso sistema tributário também ele favorece uma certa guerra fiscal entre municípios e estados. Então, por um lado, o imposto sobre doações é de competência do estado, por outro, o imposto sobre serviços é de competência do município. E aí, quando a organização da sociedade civil recebe um recurso, o primeiro desafio é qual é o enquadramento jurídico dessa receita. É uma doação? É uma prestação de serviços? É um apoio de projetos, que não é nem doação nem prestação de serviços, porque os nossos apoiadores apoiam um projeto, a gente tem que prestar contas, devolver dinheiro no final, se não realizou. Então, qual é o enquadramento jurídico? E existe uma guerra fiscal, né? Nesse caso específico, que apareceu também, né, nessa pesquisa da ABONG, não só o caso do Polis, mas de outras organizações tiveram questões tributárias, uma tentativa do ente federativo, no caso o município, tentar forçar o enquadramento de uma receita quando ela tinha configuração, tinha natureza de outro tipo de coisa. Então, é como dizer, isso não é uma doação, isso é uma prestação de serviços. Então, você não tem que pagar o imposto de doação, você tem que pagar o ISS, que é municipal. E foi o que aconteceu com o Instituto Polis. Nós estamos há mais de 5 anos com pendências judiciais contra o município de São Paulo, e já ganhamos em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Houve uma sentença de primeiro grau que foi confirmada por um acórdão do Tribunal de Justiça, dando ganho de causa ao Instituto Polis, entendendo que esse recurso não é uma prestação de serviço e, portanto, não incide o imposto sobre serviços do município. Porque caso fosse ganho de causa ao município, Silvio, isso inviabilizaria, por exemplo, financeiramente a instituição, né? A gente teria que pagar tanto imposto para o município, sendo que nós já pagamos os outros impostos porque a receita tinha outra natureza jurídica. Uhum. Helena, me diz uma coisa, o que apareceu como mais importante, na sua opinião, nessa pesquisa, hein? É difícil, tem bastante coisa importante. Eu acho que essa questão, quando a gente vê o sufocamento, acho que posso resumir em duas coisas. Um é o sufocamento democrático mesmo, da questão, por exemplo, quando o Bolsonaro extinguiu os conselhos de participação popular, que diversas organizações participavam, por exemplo, desses conselhos, ou quando ele tenta... aí quando ele tenta a medida MP, por exemplo, 870 que eu coloquei, supervisionar, monitorar as organizações, ou as tentativas também de outros deputados que pegam, a partir de fake news, tentam reabrir CPIs contra as ONGs, com dados que não... a partir de fake news mesmo, assim. Então, tudo isso a gente vê que vai se criando um ambiente muito hostil à atuação das organizações da sociedade civil. E acho que tem uma questão que acho que também a pesquisa é muito feliz, o momento histórico dessa pesquisa, se pensar que é um momento de pandemia, um momento muito crítico do país, né? Que segue ainda, né, de grande preocupação, e que nesse momento, além dos índices econômicos, do aumento da fome, do aumento aumento da piora, né, da situação de vida da população, e que as organizações têm um papel, uma atuação muito importante, né? Então a gente viu diversas organizações fazendo campanhas de solidariedade, distribuindo marmitas, distribuindo cestas básicas, atuando nos territórios periféricos onde se concentra a população que está mais sofrendo com essa situação. Então, acho que isso é uma questão.
E a outra é a questão do financiamento, assim, que é um sufocamento a partir do dinheiro, né? Que tem muito a ver com a lógica da sociedade que a gente vive, né? Que a gente sabe que o dinheiro é importante para as organizações, que muitas delas são pequenas, vivem com pouco, e ainda tem essa tanto tributação, diminuição de parcerias, de financiamento, que acaba também dificultando muito a atuação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Henrique, há eu entendo que há uma pressão para que as organizações que se organizam para a defesa de direitos sejam sempre vistas como prestadoras de serviços. Como é que vocês veem essa tensão, hein? Olha, Silvio, eu acho que tem aí várias tentativas de nos enquadrar no que nós não somos, né? A primeira delas é essa que você se refere, né, como se nós fôssemos prestadores de serviço. Na verdade, o que as organizações de defesa de direitos, que lutam por políticas públicas no Brasil, lutam por melhores patamares de justiça social, fazem, é um enfrentamento junto à opinião pública, junto aos atores, né, governamentais, junto a outras instituições, para que a gente consiga evoluir, né, do ponto de vista do acesso a direitos, da garantia, né, de garantias fundamentais da população brasileira, que inclusive nós estamos vivendo num momento de total retrocesso, né, com o retorno do Brasil ao mapa da fome, desemprego alto, né? Então, muito do que essas organizações fazem é tentar gerar um patamar melhor de políticas públicas e de garantia de direitos. Então, a nossa ação, ela não é uma ação que tem clientes, né? Nós não prestamos serviços para A ou B ou C, né? Nós fazemos uma ação de interesse público, nós agimos em nome, né, dos direitos fundamentais, nós agimos em nome da defesa da vida e de outros direitos, inclusive constitucionalizados. Quando a organização recebe recurso, ela não recebe recurso, na maioria das vezes, para produzir uma consultoria para um cliente. Ela recebe um recurso porque alguém, alguma instituição ou algum indivíduo acredita no trabalho daquela organização. Então, nós demandamos, obviamente, né, dinheiro, porque nós precisamos pagar os custos do trabalho, pagar salários das equipes, pagar as atividades que fazemos, os estudos ou as ações diretas nos territórios. As organizações da sociedade civil no Brasil têm uma atuação muito diversa e muito múltipla e precisam, obviamente, de recursos para tal. É um setor, inclusive, que se fala pouco, mas é um setor que emprega milhares de pessoas no Brasil. Normalmente nós temos setores econômicos muito bem organizados, né, e que fazem muita propaganda, né, que geram tantos milhões de reais para o PIB, que empregam tantos milhões. As organizações da sociedade civil também são responsáveis por empregar milhares de pessoas no Brasil. Mas nós não somos prestadoras de serviço, né? Nós fazemos uma atuação de interesse público e aí servimos de ponte entre pessoas que têm recurso, acreditam nesse trabalho e doam dinheiro para isso, ou apostam num projeto para tal, né? Mas nós não prestamos serviço para esses doadores, né? A nossa responsabilidade é com a sociedade brasileira, não é com o cliente. Então, nesse sentido, não há que se dizer como... Eventualmente, a organização da sociedade civil, embora nós não tenhamos finalidade lucrativa, não, por isso nos distanciamos ou nos diferimos, né, das empresas nesse sentido, porque não temos finalidade lucrativa, mas, eventualmente, se o estatuto da entidade permitir, a entidade pode até prestar um serviço, isso não é proibido por lei. E aí vai emitir a nota fiscal, vai recolher o seu imposto sobre serviço, mas, majoritariamente, Silvio, o que nós fazemos não se enquadra como prestação de serviço. Pois é, mas, Helena, você falou da plataforma, do movimento pela reforma do sistema, né? E você falou de um marco regulatório. Esse marco regulatório, ele contempla organizações de defesa de direitos ou é uma coisa mais genérica que permite esse avanço, vamos dizer assim, no sufocamento?
Olha, o marco regulatório ele é para todas as organizações da sociedade civil. Então, ele estabelece, por exemplo, a própria nomenclatura, né, que a gente fala, as ONGs, então ele estabelece na legislação a nomenclatura das organizações de sociedade civil e estabelece vários, como eu estava colocando, os parâmetros, como se dão as parcerias entre os órgãos públicos e essas organizações, que a gente sabe que tem várias formas de parceria que são importantíssimas, por exemplo, parcerias da assistência social, da saúde, da educação, mas de todos os âmbitos. Então, ele não é específico para as organizações, para todas as organizações que se enquadram como organizações sem fins lucrativos, elas estão protegidas pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC. Agora, a gente sabe também, e a gente infelizmente vê que não é a legislação que protege as organizações, porque a criminalização burocrática ela acontece e ela segue acontecendo. Então, a gente vê como é um marco importante, é um marco que também precisa ser defendido, um pouco do que eu estava falando, ainda a gente precisa... É uma luta ainda que, por exemplo, os estados, os municípios cumpram a legislação federal, e a gente sabe que a legislação por si só não protege, né, as organizações. Óbvio que é muito importante, mas que a gente vê que a criminalização e essa questão da burocracia acontece em outros âmbitos, que também não é só o MIROSC que protege as organizações, né? E até como o Henrique estava colocando, né, o marco regulatório ele fala justamente dessa parceria público-privado, e o que a gente vê é que a minoria hoje das organizações, né, são, como o Henrique estava falando, só 30% recebe recursos públicos. Então, a gente tem 70% de organizações que não recebem recursos públicos e que também sofrem outras formas de criminalização, né? Que a gente identifica de entes privados ou dos entes públicos, mas de outras formas. Só para você ter uma ideia, Silvio, do que a Helena coloca, a Lei 13.019 de 2014, que é, né, essa famosa lei do marco regulatório, ela só regula um capítulo da nossa vida, um capítulo pequeno da nossa vida, das organizações, né, que é essa interface entre a organização e o poder público. A maior parte do capítulo da nossa vida tem a ver com voluntariado, doação de pessoa física que está lá na favela, né? Tem a ver com relação bancária, por exemplo. Existe um vazio legislativo sobre o tratamento bancário que é dado às organizações. Até hoje, nos bancos, nós somos chamados de empresa, para você ter noção. As tarifas, né, os pacotes tarifários, as exigências de documento, são as exigências que se faz nas portarias e nas normativas do Banco Central para pessoas jurídicas genericamente, especialmente empresas. E muitas delas não se aplicam a nós. Então, os bancos fazem exigências que as organizações não têm condição de cumprir ou que simplesmente não se enquadram, porque não fazem parte da nossa natureza jurídica. Então, por exemplo, a relação com o sistema bancário é uma relação em que existe um vazio legislativo completo, né, em que, inclusive, nós temos que tentar ali nos amoldar a uma circunstância que é muito mais formatada para as empresas do que para organizações sem fins lucrativos. Até para comentar só uma coisa, que o Henrique colocou, essa questão bancária, tem um capítulo, né, do nosso relatório que se dedica, fala disso também, é até cômico, né, o Henrique estava colocando, seria até cômico se não fosse trágico, né, que eles tratam as organizações como empresas, mas, por exemplo, quando muitas organizações que tentam, por exemplo, ter um cartão de crédito, aí vocês são associações sem fins lucrativos, não pode ter cartão de crédito, o que não tem nada a ver, as organizações podem ter cartão de crédito, podem... Então, é uma insegurança jurídica enorme, e os bancos, ao não ter, né, como o Henrique falou, não ter uma legislação específica para a questão bancária, as organizações ficam ali num limbo, uma hora tratadas como organizações, associações sem fins lucrativos, a hora tratadas como empresa, e cada banco também com uma a gente vê muito recorrente, né, Henrique? As organizações falam, a gente mudou de banco e resolveu. Ou não, né? A gente abriu uma nova conta e deu problema. Então, é uma insegurança jurídica enorme, que as organizações estão à sorte mesmo de, às vezes, ter um funcionário que, às vezes, tem uma sensibilidade maior, ou um banco que já tem outras contas de outras organizações. Às vezes, a gente
no atendimento jurídico, até aconselha as organizações isso, olha, se você sabe de outra organização que não tem problema nessa agência bancária, abre a sua conta lá. Mas é muito a sorte, né, em uma insegurança jurídica grande. Então, Henrique, está tendo sucesso esse sufocamento, então? Olha, Silvio, eu diria que nós somos muito persistentes, porque apesar, né, da grande ofensiva contra a atuação, né, da sociedade civil, e vamos também, aqui é importante destacar que entre o universo das ONGs do Brasil, esse governo ele mira em algumas em particular com mais intensidade. Então nós sabemos que organizações do movimento indígena, organizações ambientalistas que atuam na Amazônia, têm sido recorrentemente alvo não só das falas, né, como a Helena colocou, falas que atribuem, né, difamações, calúnias a essas organizações, mas há um sufocamento maior, né, e há uma tentativa, por exemplo, de fechar fundos, né, que eram fundos importantes para a atuação das organizações nesses territórios. Então, nós temos essa consciência de que nem todas as organizações padecem, né, do mesmo grau de sufocamento, ou do mesmo grau de dificuldades. Entretanto, o contexto é um contexto estrutural que dificulta a atuação para todas, algumas com grau de maior intensidade do que outras, mas a dificuldade é para todas. Mas eu diria que nós somos muito persistentes. E as organizações, elas existem muito em função de um ideário, né? De uma crença, de um ativismo. E é muito difícil desmobilizar, né, pessoas que se reúnem para atuar em torno de ideários, né, em torno de desejos de transformação. E, basicamente, o que mobiliza as organizações da sociedade civil, pelo menos o campo, né, de associadas da ABONG, tem a ver com isso. Organizações que estão na luta há muitos anos, né? A própria ABONG, né, a própria associação, acaba de completar 30 anos de existência. Então, nós já vivemos por muitas coisas, né? O governo Bolsonaro não inventou a criminalização burocrática. O governo Bolsonaro não inventou a perseguição política, é importante dizer, embora seja um governo em que essas coisas ganharam uma inflexão muito importante, né? O discurso de ódio promovido pelo presidente da República, ele não é algo de menor importância, Silvia, porque ele tem um efeito irradiador que é um discurso que depois gera ações práticas, ações concretas de violência real para a vida das pessoas, para a vida das organizações. Então, isso vai tendo como que um efeito dominó de violências. Não é simplesmente um discurso que depois a gente vai esquecer dele. Ele vai contaminando as práticas concretas. Então, eu diria que ele causou mais problemas, né? Esses últimos 4 anos têm sido anos de muito mais enfrentamento, de mais dificuldades para as organizações, não só do ponto de vista financeiro. Nós falamos muito da questão da sustentabilidade como um fator central da existência das organizações, mas nem tudo se resume a acesso a dinheiro, né? Todo um processo de calúnia, de atingir, né, a estabilidade da organização pela sua imagem, ou todo um processo de fake news nas redes sociais contra as organizações e seus ativistas ou suas lideranças, ou todo um processo de atribuir mesmo práticas criminais que não são fundadas, né, não são baseadas na verdade, e aí você tem que responder criminalmente por isso. Isso vai criando um ambiente, né, numa tentativa de nos desmobilizar. Entretanto, se a gente considerar, por exemplo, um dos grupos mais abalados, que são as entidades ambientalistas continuam agindo firmemente na defesa dos direitos socioambientais no Brasil. Então, apesar de nossa vida ter se tornado muito mais difícil, mas a nossa determinação, eu acho que consegue fazer frente, né, a muitas dessas dificuldades. Eu fiquei curioso de saber se existem iniciativas coletivas contra esse sufocamento burocrático? Ou é cada um entrando com uma ação particular e um advogado seu, hein? Como é que é, Helena? Acho que isso é muito importante, Silvio, que você perguntou, porque nosso relatório também fez questão de identificar o que a gente chama dessas resistências, né? Então, desde o começo, por exemplo, do governo Bolsonaro, se articulou a Frente Parlamentar em Defesa das OSCs, que reúne alguns parlamentares e algumas organizações da sociedade civil, que se reúne periodicamente, que também foi importante
para articular algumas vitórias que as organizações tiveram nesse período. Então, a derrubada, por exemplo, da MP 870, aquela parte que colocava a supervisão, a monitoramento das organizações, a derrubada do veto contra a lei Aldir Blanc, que também era importante para as organizações de sociedade civil que atuam na cultura e que tinham uma questão de financiamento na legislação. Então, essa frente se articula e tem também resistido e tem algumas vitórias com várias campanhas políticas, mas também a gente tem outras redes, outras frentes de organizações que que se articulam, que conversam, então, como a própria plataforma Miroski, que também reúne diversas organizações, tem o Pacto pela Democracia, que também reúne organizações, então a gente identifica várias redes que se conversam e que resistem, né? É muito difícil, nesse cenário, as organizações terem uma agenda positiva, né? A gente está um pouco nessa reativa, mas mesmo nessa reação foi possível ter algumas vitórias se articulando com campanhas políticas, e muito ligada a esses temas. É óbvio que tem um aspecto individual da defesa, né? Tem organizações que, por exemplo, nos procuram que estão, por exemplo, como o Henrique colocou, né? Tem prestações de contas de 10, 15 anos atrás que estão agora sendo judicializadas. Então, essas organizações procuram esse aspecto coletivo, mas também fazem sua defesa judicial, individual. Tem também redes de próprios advogados e advogadas que atuam nisso. A OAB também tem algumas comissões de terceiro setor que reúne defensores das organizações que também estão muito atentas à criminalização burocrática. Então, existe uma resistência também que a gente também no nosso relatório fez questão de falar, que acho que é muito importante. E quando a questão entra numa seara judicial, o nosso sistema judiciário ele é muito de individualizar o conflito, Silvia. Então, do ponto de vista da ação política, da incidência no Congresso, conquistar uma nova lei ou derrubar um veto, como a Helena falou, existem as diversas, né, plataformas, redes coletivas que as organizações se organizam para incidir juntas. Mas quando uma organização tem um problema com um município, ela está ali tendo que se defender sozinha, contratar seu próprio advogado. Das nossas funções na ABONG é também ficarmos atentos ao perceber que algumas exigências que são exageradas, abusivas, começam a demonstrar um padrão e afetam mais de uma organização, nós, né, como organização associativa, que reúne mais de 230 ONGs no Brasil todo, de grande espectro, né, reconhecidas, consolidadas, temos tido algumas iniciativas, por exemplo, de representar ao Ministério Público, né? Então, para não deixar a entidade sozinha, a ABONG também assumir esse papel de, olha, tem um padrão abusivo que acomete diversas entidades. Vamos representar ao Ministério Público Federal ou ao Ministério Público Estadual. Mas a percepção de que existe um padrão abusivo, ela também não é imediata, né? Porque as organizações, muitas delas, recebem uma notificação e não comunicam, né, a coletividade ou as suas redes, porque tratam aquilo no âmbito individual. Então, nós ainda precisamos falar mais, né, sobre essas práticas de criminalização para também encontrar respostas mais coletivas do ponto de vista judicial. Eu diria que a arena judicial é a arena que a gente tem mais dificuldade de coletivizar a resistência. Continuando com você, Henrique, eu tenho a impressão de que não são todas as ONGs que estão sofrendo perseguição. Eu tenho a impressão que, por exemplo, as entidades assistenciais ligadas à Igreja Evangélica, que são ONGs também, né? Quer dizer, elas têm um apoio bastante efetivo desse governo, não é verdade? É importante, inclusive, isso, porque existem, pelo mapa, né, das organizações da sociedade civil no Brasil, mantido pelo IPEA, nós sabemos que os números variam de um ano para o outro, mas, vamos dizer, existem mais de 750 mil organizações da sociedade civil no Brasil. 750 mil CNPJs, né, de organizações de sociedade civil. E esse universo gigantesco, ele compõe desde entidades religiosas, entidades comunitárias, entidades desportivas,
entidades recreativas, entidades filantrópicas, e dentro dele tem o grupo do que nós chamamos de organizações de defesa de direitos, organizações que vão para o enfrentamento, que reivindicam política pública, que estão na linha de frente, né, dessa luta por garantia de direitos. Então, nós não somos todas, né, as organizações da sociedade civil. Existe um recorte, né, de organizações da sociedade civil que realmente promove e provoca esse tipo de enfrentamento no Brasil, porque pretende ter melhores políticas públicas, acredita, né, no papel dos direitos sociais. Esse grupo é o grupo que tende a ser mais perseguido, Silvio. Os grupos que têm outras ações de naturezas, né, que não envolvem confrontação, esses têm uma tendência menor de sofrerem perseguições, e há um outro componente que é esse que você coloca, né? Da onde vem, quem são os dirigentes, qual é a origem dessa organização. Nós sabemos que hoje existe uma base de organizações da sociedade civil de viés conservador, né? Que também é uma base que dá suporte a esses movimentos que hoje ocupam o governo. Então, essas organizações, elas encontram, pelo contrário, né, da burocratização, elas encontram acesso facilitado a recursos, elas encontram desburocratização, elas encontram práticas, inclusive, que abrem mão de certas exigências de transparência. Então, de fato, não estamos todos no mesmo barco quando nós falamos do sufocamento democrático no Brasil. Beleza. Vamos fazer um outro pequeno intervalo e já voltamos, tá? Então, eu estava pensando aqui que nós estamos terminando uma fase crítica da pandemia. Nós não sabemos o quanto ela vai ser retomada, né? Mas o aspecto da solidariedade, da cooperação, do envolvimento das ONGs, das OSCs, na sustentação desse grupo mais vulnerável, dos mais empobrecidos, foi importante, né? Eu vi, inclusive, a própria favela se organizando. Como é que vocês avaliam o engajamento das ONGs nesse processo crítico que a gente viveu agora? Acho que a primeira coisa é pontuar também que as organizações foram muito afetadas, né, por todo esse aspecto da pandemia. Então, a gente, por exemplo, no atendimento mesmo jurídico da BONG, a gente atendeu organizações que não conseguiram continuar suas atividades, porque foi impossível manter suas portas abertas, foi impossível conseguir continuar com a sua atuação, né? Então, e algumas também, a depender do tema, né, da temática de trabalho, foram mais prejudicadas, né? Até falei um pouco aqui no outro bloco a questão das próprias organizações que trabalham com a cultura, que foram muito afetadas pela pandemia. Mas o que a gente viu também é que muitas organizações, acho que a maior parte as que já faziam, né, essa questão de solidariedade, de atuação nos territórios, de atuar com a população mais vulnerável, potencializaram, né, continuaram a fazer o que já faziam e muito mais, e várias organizações adaptaram as suas atividades muito olhando para essa situação que o Brasil vive hoje. Então, como o Henrique colocou, né, um país que voltou ao mapa da fome. Então, as organizações, também porque as organizações a gente também sabe, né, que tem uma capilaridade grande no território. Então, atuam nas cidades, atuam nas periferias, têm contato com lideranças, com associações de bairro, já com a população mais vulnerável. Então, o que a gente viu é que várias organizações, mesmo algumas que não faziam antes da pandemia, ações de solidariedade ou ações de solidariedade concretas, passaram a fazer. E isso acho que foi muito importante, né? A gente sabe a importância dessas medidas para a situação que a gente vive hoje, visto que a gente tem um governo federal que não olha com atenção, né, a isso, que não se preocupa realmente com essas questões que as organizações
com essa deficiência de políticas públicas que possam resolver essas problemáticas, as organizações têm cumprido esse papel, que deveria ser do Estado, mas que, como o Estado não tem cumprido, as organizações estão muito atentas a isso, e, como eu disse, as que já realizavam isso, acho que potencializaram, e várias outras adaptaram suas atividades mesmo e focaram na solidariedade. Nós estamos chegando ao final do nosso... Eu falei que era rápido, né? E eu queria ouvir, nesses últimos 5 minutos que nós temos, né? O que vocês recomendariam para um próximo governo? Nós estamos torcendo para ter, de novo, a democracia de volta, né? E num cenário que se abre para poder ter uma negociação mais efetiva com o mundo das ONGs, o que é que as ONGs pleiteiam? O que a ABONG quer propor? Olha, Silvio, eu diria que a gente tem toda uma agenda bastante completa de reivindicações. A começar por aquilo que já temos em termos legislativos, né? A própria Lei 13.019 de 2014, ela precisa ser melhor regulamentada e ser difundida entre os estados e municípios para que, de fato, as práticas, né, estabelecidas nessa legislação sejam respeitadas e a gente consiga, né, realizar, né, as parcerias, os termos de colaboração, de fomento com a administração pública de uma maneira transparente, conforme preconiza, né, essa lei, sem exigências, né, exacerbadas, né, além do padrão. Uma outra questão é que as organizações da sociedade civil no Brasil, apesar de termos a Lei 13.019, ainda enfrentam muitos vazios legislativos em outros âmbitos. Então, nós precisamos também avançar na seara regulatória, na seara legislativa, para estabelecer, por exemplo, questões tributárias para as organizações. Apesar da Constituição, né, nos assegurar imunidade, é muito difícil para uma organização hoje no Brasil conseguir se cadastrar nos órgãos públicos para ter imunidade. Então, é preciso também desburocratizar, né, o acesso das organizações a esses cadastros públicos e a esses benefícios tributários, ou a outras searas, né, da nossa vida, como eu mencionei aqui, a questão bancária. Então, eu acho que, por um lado, aquilo que já temos de conquista legislativa precisa se enraizar na administração pública brasileira, mas precisamos avançar naquilo que não existe sequer marcos legislativos básicos, né, para a atuação das organizações da sociedade civil. Esse é um ponto crítico, né, que um próximo governo tem que enfrentar, mas não é o único, né? As organizações, elas padecem de outras questões, por exemplo, toda a nossa reivindicação por um sistema de participação social nas políticas públicas que foi desmontado, né, nesse último período do governo Bolsonaro. As organizações, elas não querem simplesmente existir, elas querem existir e elas querem cumprir o princípio democrático da participação. Nós queremos ter, né, a possibilidade de estar nas arenas decisórias das políticas públicas, é preciso reconstruir esses espaços de participação efetiva nas políticas públicas, lembrando que foi a partir desses espaços, conferências, conselhos e outros tantos mecanismos de participação que nós instituímos as melhores políticas públicas do Brasil. As políticas públicas que, de fato, chegam à população que mais precisa. Elas só existem porque a sociedade civil organizada estava lá ajudando a desenhar, ajudando a fazer controle social e ajudando, né, a fazer a melhor atribuição desse recurso. Então, acho que tem uma agenda nossa, né, da regulação, mas tem uma agenda da política pública que é a que nos interessa, né, crucialmente, que é fazer com que o direito da população seja garantido. Isso não vai acontecer sem um princípio básico de participação democrática. O próximo governo, ele tem que enfrentar isso, né? E tem que recuperar a capacidade dos fundos públicos. É um absurdo o que acontece com o Fundo Amazônia, é um absurdo o que acontece, né, com a incapacidade de órgãos públicos ou de bancos públicos não conseguirem atuar nos territórios que mais precisam. Então, recuperar também essa capacidade do investimento social do Estado brasileiro é fundamental para um próximo governo. Eu vou fazer uma provocação e vou pedir que vocês dois reajam como uma forma final do nosso debate. Quer dizer, então, que nós queremos restabelecer o que já tinha no passado e nada mais?
Não, Silvio, eu tenho dito que a nossa agenda não é a agenda de 20 anos atrás, hein? É. Apesar de alguns candidatos serem os mesmos, estarem fazendo algumas apostas, mas a nossa agenda não pode ser essa. E apesar de termos voltado há 30 anos, né, no mapa da fome, a solução não é a mesma solução de 30 anos atrás. Eu acho que nós estamos num outro momento histórico do Brasil, que, por exemplo, não deve e jamais poderá desconsiderar que o enfrentamento da desigualdade hoje no Brasil passa por enfrentar o racismo, passa por enfrentar o sexismo, questões que não foram tratadas muitas vezes por políticas públicas do passado, né? Não deve desconsiderar que existe, né, um verdadeiro extermínio da população originária no Brasil, coisas que muitas vezes também foram desconsideradas em soluções do passado, e que não adianta nós buscarmos soluções de programas públicos desenvolvimentistas que vão violar direitos. Nós já conhecemos essa história, nós já vimos várias soluções de grandes investimentos econômicos no Brasil, de viés desenvolvimentista, que abriram barragens e despejaram pessoas, que criaram circunstâncias de maior violência nos territórios, que desmataram, né? Então, essas soluções nós não queremos mais. Então, nós precisamos recuperar a capacidade do Estado brasileiro, mas para superar, de fato, a desigualdade e não para promover desenvolvimento econômico. Eu acho que esse capítulo nós precisamos aprender com os últimos 20 anos que vivemos. Legal. Helena, você tem a última fala agora, por favor. Eu concordo muito com o que o Henrique colocou. Acho que a criminalização burocrática, como a gente colocou numa fala anterior, né, não foi inventada pelo governo Bolsonaro. Então, também para as organizações não serve o que tinha antes, porque não é o que tinha antes. A gente também identifica isso na nossa pesquisa, que não a gente vê uma potencialização da criminalização, desse sufocamento. Mas não é que o que tinha antes estava bom, né? E que é isso que a gente quer. Então, acho que é uma oportunidade também de repensar, né? E de pensar porque não são os mesmos problemas, acho que tem várias. Mudaram o mundo mesmo e o Brasil, né? Então, não adianta hoje a gente pensar, por exemplo, as organizações ambientalistas, tem uma importância enorme. Já tinham antes e hoje tem muito mais, e sofrem criminalização. O que elas querem? Não é restabelecer o passado, né? E a gente pensa, por exemplo, o Brasil, a gente também pensando quem são os defensores e as defensoras de direitos humanos. O Brasil ainda é o país, um dos países que mais mata defensores e defensoras de direitos humanos. Isso não é de 3 anos para agora, é um histórico, né? Então, acho que é uma oportunidade, obviamente, infelizmente, o governo Bolsonaro baixou muito todos os parâmetros, né? Então, às vezes, fez a gente sonhar com um horizonte curto, né? A gente está com dificuldade de levantar a cabeça e olhar para um horizonte mais longo, mas eu acho que é esse exercício que a gente precisa fazer. Apesar desses parâmetros baixos, apesar da gente ter retrocedido muito, a gente precisa pensar como a gente supera, e não reinventando, né, fazendo o passado. Eu acho que a gente tem que parar as organizações e pensarem realmente qual é a nossa problemática atual, o que a gente pode, que agenda que a gente pode fazer. Mas, obviamente, a gente ter uma agenda positiva é muito melhor do que uma agenda que só seja reativa, que a gente só resista. Então, é importante que a gente também consiga partir para a positiva, né? Não só resistindo. Muito bom. Eu quero agradecer muito a Helena Duarte Marques e ao Henrique Frota por esse esclarecedor papo, e agradecer também a você que nos assiste. Obrigado. Semana que vem tem mais.